a gente vai falar de Chachado 2 nessa pauta. Eu não sei se vocês viram essa notícia, tá? Mas no podcast Três Irmãos, recentemente foi uma pessoa que comentou de um caso no qual uma menina de 13 anos engravidou numa roleta russa de câmbio de material genético. Acho que aqui cabe bem essa. Vou pausar. Não é pintura, gente. Isso daqui é uma bandeira. É uma bandeira da Camisa Crítica. A loja camisacritica.com.br. E se vocês quiserem comprar coisas lá, tem cupom. Se vocês usarem o cupom Pedagolítica, vocês vão ter descontos. Tem roupas muito legais. E aí são roupas que a gente usa pra deixar a família chocada no almoço de Natal. Tudo que vocês comprarem lá com o meu cupom ajuda o canal, tá bom? É uma forma também, se vocês quiserem ficar estilosos, de me ajudar, usando o meu cupom. Mas voltando pra pauta, o que aconteceu? Uma menina de 13 anos, ela engravidou numa prática chamada roleta russa de senta, tá? E aí eu pensei muito, mas muito, se eu ia trazer esse assunto pra live. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, é de surfar em assunto que envolve criança pra ter alcance. E aí, às vezes, eu prefiro não falar, a não ser que eu sinta que eu possa contribuir pro debate de forma crítica. Eu tô vendo o chat falando aqui, eu não vi, tô chocado. Roleta russa de sentada, de fato eu tô velho. Como é, não tô acreditando. Isso é normal no mundo funk. Gente, a gente tá falando de uma criança de 13 anos. A gente não tá falando... Ela acabou de virar adolescente, legalmente falando. E aí, eu acho que, pra começar, eu preciso explicar o caso. Teve uma moça, ela foi no podcast Três Irmãos, e ela, pelo que eu entendi, o trabalho dela é um trabalho pedagógico de acolher crianças psicologicamente, tá? Conta que ela tem uma aluna, que essa aluna chegou pra ela e falou que estava grávida. E aí ela perguntou de quem. E a menina disse, não sei, porque eu engravidei nessa prática de roleta. Eu já vou adiantar pro chat que não era uma criança em situação de vulnerabilidade, tá? Então, segura aí. A gente fica muito nessas de... a criança pobre, ela é vulnerável. Sim, pra cacete. Mas o problema é muito mais complexo do que achar que é só a vulnerabilidade social que faz com que crianças pratiquem esse tipo de prática. Aí ela contou que a mensalidade da escola na qual essa aluna estuda é R$2.000 e que várias outras adolescentes e outros adolescentes estavam envolvidos na prática. E aí ela disse que... Aí que tá, a saída dela. Ela falou que ela deu apoio emocional pra menina, importante, e que orientou com os pais a conversarem sobre educação sexual. E aí é curioso que ela fala que do tipo, a educação, essa conversa não pode surgir do nada, do tipo, filho, senta aqui que eu vou conversar, que tem que se criar uma relação de confiança. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Desse tipo de conversa e dessa construção dessa relação. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu fui pesquisar sobre esse caso, eu não achei nada. Casos envolvendo crianças, quando eles se tornam jurídicos, eles correm em segredo. Então não é nada que me espanta eu não ter achado nada. Mas, se isso tá acontecendo, eu espero de verdade que essa mulher tivesse autorização dos pais para falar sobre num podcast com grande alcance. Se isso de fato aconteceu, a gente que tá aqui não sabe. Mas quem estuda na escola dessa menina vai saber. Quem convive com essa menina vai saber. Essa criança vai estar ainda mais vulnerável depois dessa exposição. E a gente precisa ser responsável quando a gente expõe criança na internet. Por isso que eu falei lá no começo que eu não sabia se eu queria falar sobre esse caso. Mas aí, assim que eu fui ler sobre o assunto, eu assisti o podcast, eu fiquei pensando nisso. Por mais que a gente não dê nome, vão ter pessoas que conhecem essa criança. E a única pessoa que pode dar consentimento para se falar sobre publicamente são os pais. Espero que ela tenha autorização desses pais para ter falado sobre isso. Eu fui pesquisar quem era essa mulher. O nome dela é Andrea Vermonte. Tem bastante seguidores nas redes sociais, que pra mim não quer dizer muita coisa, mas enfim. E aí eu fui entender qual que era a formação dela pra dar esse acolhimento pra adolescente, né? A Andrea, ela é uma ex-freira católica, ela é formada em teologia e filosofia, tem especialização em psicanálise. Ela se apresenta como psicanalista, e aí eu vou deixar pros camaradas da Sameca comentarem ou não
sobre pessoas que não são formadas em psicologia e que se apresentam dessa forma, tá? Porque eu não me sinto apta a falar sobre o assunto. Mas é essa a formação dessa mulher. E eu falo isso de um lugar de me pondo em voga também, porque eu sou pedagoga e o meu mestrado é em psicologia e eu faço esse trabalho de educação socioemocional e acolhimento na escola. Eu fui pesquisar onde ela estudou, a Andrea, para entender um pouquinho mais sobre a formação dela, e eu descobri que foi num instituto aqui do Brasil, de um cara que parece ser um grande especialista num negócio chamado filosofia clínica. Eu nunca tinha ouvido falar de filosofia clínica, mas essa é a formação da Andrea, tá? Que levou essa história para o podcast Três Irmãos. Para fins pedagógicos, a gente vai levar como verdade o que ela relatou, tá? A gente vai tratar daqui para frente que tudo que ela disse é verdade. E aí, qual que é o primeiro ponto? Isso aconteceu numa festa. Uma festa de adolescentes de 13 anos. Adolescentes de 13 anos não deveriam fazer uma festa sem supervisão de adulto, ok? Por que não? Porque o adolescente de 13 anos, ele não tem maturidade cerebral para discernir o que é certo do que é errado. Se o adolescente de 13 anos tá num contexto que vai potencializar comportamentos destrutivos, como é uma roleta russa de sentar, ele tende a, por buscar apoio do grupo, por buscar aprovação do grupo, ser condescendente com esse tipo de coisa para que pessoas gostem deles. É isso que o adolescente faz. O adolescente se insere, às vezes deixando de lado coisas que ele não sabia, que ele sabe que não são adequadas, porque ele sente que ele precisa fazer parte de um grupo. Isso é comum em qualquer adolescente. Adolescente precisa de fiscalização, ainda mais uma adolescente tão nova. E aí, a festa não era de pessoas tão novas. Essa adolescente que era mais nova. Primeiro que não era o caso, porque a mulher fala que várias outras crianças da sala estavam nessa festa. Para além disso, os pais não deveriam ter deixado ir. E aí, a adolescente mentiu. Adolescente de 13 anos sai de casa sozinho como? Pra ir pra uma festa. A gente tem muitas questões aí, tá? Porque eles não deveriam estar nessa festa. Mas aí qual que é o problema? O problema é que tá. E por que adolescente tá numa festa? Porque o adulto cuidador não tem mais condições de criar uma criança. Por N motivos, tá? Seja porque tá trabalhando muito, seja porque não tem tempo pra dar essa atenção pra essa criança, seja porque enxerga a possibilidade de a criança ir pra uma festa como uma possibilidade de descansar, de fazer algo que gosta sozinho. A gente vive nesse contexto. Às vezes os pais acharam que ia ter um adulto na festa. Mas assim, eu não sei vocês, mas quando eu era mais nova, se eu ia sair, eu passava por um interrogatório. E às vezes era do tipo, vou no centro andar com a minha amiga. Depois da aula, vou comprar mangá. Eu gostava de mangá quando eu era mais nova. Os pais são, na nossa sociedade, os principais responsáveis pelo bem-estar de seus filhos até os 18 anos. Então eles precisam saber aonde vai, com quem vai estar junto, quem que vai fiscalizar, o que vai ter nessa festa. Por mais que a gente, enquanto adolescente, odeie isso, é importante que os nossos pais saibam. E aí, também tem que ter o discernimento dos pais de acharem que proibindo, os adolescentes não vão fazer. A questão é, o que esses adolescentes estão fazendo? O ideal é que não precisa ser da forma como era quando eu era adolescente, que eu usei de exemplo, sabe? Com um mega num interrogatório opressivo, deu sentada assim na cadeira e, sei lá, sabe? Eu jogava tíbia. Mas é importante que haja um diálogo, que haja uma relação saudável entre os pais. E tá cada vez mais difícil de existir uma relação saudável entre os pais, porque ninguém tem tempo para construir uma relação com os filhos. Ainda mais durante a adolescência, que é um período no qual é tão difícil para se manter uma comunicação adequada entre adolescentes e adultos. Principalmente se essa relação ela não foi construída desde a infância. O que mais que acontece? Os pais, por terem dado celulares aos filhos, têm uma falsa ideia de que eles sabem o que tá acontecendo. Às vezes os pais mandam uma mensagem e o filho responde, tá tudo bem, e do tipo, beleza, tá tudo bem. O que é estar tudo bem? A gente não pode esperar que o adolescente, ainda mais uma criança de 13 anos, saiba discernir todas as formas de perigo. Principalmente porque o celular, às vezes, é o lugar de onde vem o perigo. E aí eu vou jogar uma pergunta pro chat. Da onde vocês acham que uma adolescente de 13 anos tirou a ideia de uma roleta de sentar? Eu fui pesquisar para escrever esse roteiro. E assim, quando eu pesquisei sobre, eu achei site de conteúdo adulto. Tá? Então é isso que adolescentes de 13 anos estão vendo. E eles veem e eles reproduzem.
Aí existe uma falsa ideia de, tipo, eu tenho aplicativo de controle de monitoramento do que meu filho acessa. É fácil de burlar. O adolescente, ele não precisa ter muito esforço pra burlar esse tipo de aplicativo. A série Adolescência deixou um tanto escancarado como adolescentes se comunicam de formas que fazem com que os adultos não entendam o que eles estão dizendo. E essas comunicações, elas vão passar desapercebidas. Então, assim, qual que seria o ideal? Na sociedade ideal, a gente teria regulamentação de uso de rede para criança e para adolescente. Cada aparelho, cada rede social, cada perfil está atrelado a um CPF e a pessoa ter acesso a conteúdos adequados para sua idade, por tempo adequado, tendo controle de tela estabelecido institucionalmente, porque a gente sabe o quão mal isso faz para o desenvolvimento humano. E não adianta eu vir aqui falar do tipo, adolescentes, ficar na frente da tela faz mal para você. Porque a gente não vai resolver problema estrutural de forma individual. A gente nunca vai resolver problema que acontece na sociedade toda tentando tratar ele com cada indivíduo. A gente até pode resolver para um indivíduo ou outro, mas a gente não vai resolver o problema da sociedade. E esse tipo de problema vai continuar acontecendo enquanto a gente não tiver regulamentação. E uma regulamentação rígida, tá? Porque quem cresceu sem acesso ao celular e vê a geração de agora que tá crescendo com celular, sabe o quão melhor qualitativamente é uma infância sem isso. Só que adianta só tirar o celular e não dá nada para o adolescente fazer? Não ter espaço de convivência, não ter clube, não ter praça que pode frequentar porque tá tudo perigoso? Então, assim, a gente precisa, de fato, de uma mudança estrutural para que o adolescente tenha alternativa do que fazer sem ser ficar o dia inteiro, enfim, no Roblox. Qual que é outro ponto? E aí é o ponto que eu queria trazer para vocês lá desde o começo. Eu falei que eu tinha duas coisas importantes. Essa é uma, que a gente não vai resolver o problema conversando com os nossos filhos, porque a gente pode até evitar que algo aconteça com eles, e aí é o que a gente pode fazer por enquanto, mas que não dá para achar que é solução enquanto sociedade. Mas o outro ponto é que a infância e a adolescência são construções sociais, ou seja, elas se dão de acordo com os parâmetros que a sociedade delimita. A gente está vendo uma mudança nos parâmetros da sociedade. Só que essas mudanças estão fazendo com que a forma como a infância se constrói mude. E as pessoas não estão gostando disso, só que elas estão procurando culpados pontuais. Elas estão falando, inclusive, que as próprias crianças são as culpadas pela forma como elas estão sendo crianças. Ou como elas estão sendo adolescentes. Isso acontece mais com adolescente do que com criança. Tipo, tá errado ser adolescente assim. Mas por que os adolescentes estão agindo assim? Porque a gente tá dando celular na mão deles cada vez mais cedo. Porque a gente tem cada vez menos tempo pra estar junto com esses adolescentes, pra conversar com eles. Porque a gente tem cada vez menos tempo pra levar esses adolescentes ou pra que eles estejam autonomamente em espaços saudáveis de convivência. Aí eles acabam reclusos ao celular, que é uma terra sem lei. A Sheili, eu sempre falo da Sheili quando a gente fala desse tipo de conteúdo, ela teve um vídeo que me marcou muito. Que ela começa o vídeo falando assim, pra várias pessoas na rua. Você deixaria seu filho sozinho aqui no meio da Avenida Paulista? E as pessoas ficam chocadas, falam, obviamente não. E aí ela continua, então por que você deixa ele sem fiscalização na internet? Você sabe com quem seu filho tá falando na internet? Ninguém sabe, você não tem como saber. Então, o que a gente precisa? Se a gente não gosta como a infância e a adolescência estão se dando, a gente precisa mudar a forma como a sociedade trata as crianças e os adolescentes. Só que, numa sociedade onde o lucro é prioridade, vocês acham que a criança que não trabalha e não contribui para girar as engrenagens do capitalismo vão ser tratadas como prioridade? Eu arrisco dizer que não. Então, o que a gente precisa é lutar e se organizar para construir uma mudança numa perspectiva social. A gente precisa construir, fomentar a luta da classe trabalhadora por uma sociedade na qual a gente trabalhe menos, na qual a gente tenha um governo que governa para a população e não para os empresários. A gente tem que construir uma sociedade na qual as nossas crianças elas não sejam vítimas de um sistema que não tá nem aí para elas e que olha para elas como se elas fossem os problemas. E a gente só tá aqui porque a gente acredita nisso. Eu acho que eu acabei de ver o chat Leonides falando que a gente não vai salvar a sociedade. Eu não quero salvar a sociedade. Eu quero mudar a sociedade, eu quero transformar a sociedade. A gente quer superar o capitalismo, porque a gente entende que o capitalismo é a fonte de todos esses problemas.
A gente entende que uma sociedade que está mais preocupada, que adolescentes estejam preocupados em comprar o último Samsung ou o último iPhone, não é uma sociedade boa para adolescentes crescerem. Enquanto o lucro do dono da Apple, do dono da Samsung, estiver acima dos interesses das nossas crianças, dos nossos adolescentes, isso não vai se resolver. Então é nisso que a gente acredita, é por isso que a gente luta. A gente luta para que as pessoas, de forma organizada, de forma consciente, de forma estruturada, se manifestem e se organizem para construir essa mudança. Eu não vou entrar em embate com ninguém aqui, eu acho que você é muito bem-vindo para ouvir o que eu tenho a falar, mas a gente está num espaço comunista, a gente está num espaço que tem ideologia, a gente está num espaço que defende a construção de uma sociedade onde a infância possa se dar desprendida de valores relacionados ao capital. Então, a gente acredita de verdade que a gente vai se unir, que a gente vai se organizar, a gente tem um método para isso, e a gente quer, através desse método, construir uma sociedade na qual não existe empresário lucrando, porque tá aí a fonte de todos os nossos males. Se não tivesse um cara querendo lucrar, a gente não tinha problema ambiental, a gente não tinha problema educacional. A gente acredita na construção de uma sociedade onde todo mundo tem casa, onde todo mundo tem o que comer, onde todo mundo tem um espaço saudável para passar seu tempo livre, onde todo mundo tem tempo para ter lazer. É nisso que a gente acredita e é isso que a gente busca construir aqui. É essa narrativa que a gente defende, é esse o lado político que a gente defende. Você é muito bem-vindo para continuar ouvindo, mas entenda que aqui a gente tem esse viés e que a gente luta e defende por ele. Só para encerrar, eu não vou ficar me aprofundando nessa pauta, mas a gente precisa, para defender as nossas crianças, superar o capitalismo, gente. Por quê? Porque enquanto a gente viver nessa sociedade, o dono do Roblox tem muito dinheiro, tá? A gente vai deixar as nossas crianças à mercê do lucro de uma determinada pessoa, de uma determinada empresa, para que isso continue movimentando o sistema. Tudo bem, chat? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem comentar o caso? Para o empresário lucrar, os trabalhadores têm que ter o mínimo de lucro para garantir que eles continuem pacíficos, sem se rebelar contra o sistema. Então, não existe isso. O lucro depende da nossa exploração. O lucro vem de onde? De tudo que a gente constrói através do nosso trabalho e que não chega na gente, que vai para o bolso do empresário. Calejão bolado falou: enquanto não superarmos o capitalismo, o jeito é ir se protegendo como pode e tentamos nos organizar. Sim, a gente se protege como a gente pode. É igual eu tava falando lá na outra pauta. Não é porque eu sou contra impedir que pessoas pobres não tenham filhos que eu, sendo pobre, vou ter um filho. Porque dentro da minha realidade isso não faz muito sentido. A gente se protege individualmente, mas a gente se organiza para lutar para que a situação mude. João Vitor Vaz falou que queria comentar que essa mulher do vídeo ao menos alertou os pais que não devem postergar conversas sobre educação sexual. Sim, gente, educação sexual é um negócio que tem que acontecer desde a primeira infância. É você explicar para a criança que existem partes do corpo dela que não podem ser tocadas por outras pessoas. Isso é educação sexual. A gente começa a falar disso com a criança, a gente mantém uma relação de conversa com as nossas crianças, a gente fomenta o desenvolvimento de uma relação na adolescência, na qual esse tipo de conversa não vai ser vista como um susto pelo adolescente, e sim como algo que acontece na vida dele desde criança. Gabriel perguntou do que se trata a roleta russa do nheco-nheco. Rapazes se sentam em cadeiras uma do lado da outra, provocam uma... Para tudo aí! Se vocês têm um adolescente, por favor, não deixem eles irem para uma festa sem fiscalização, sem uma pessoa, um adolescente de 13 anos não deveria estar numa festa sem um adulto. É pesado, eu tô meio pá de ter falado disso. Eu espero que tenha servido pra gente entender que essa é uma questão estrutural. As festas que eu ia aos 13 anos tinha a dança da vassoura, eu tô num universo paralelo. A gente tá num universo onde crianças de 13 anos estão tendo acesso a coisas que o cérebro delas não tá preparado pra processar. Infelizmente, não é um universo paralelo. Seria simples se fosse, mas é só capitalismo tardio. Leone fez um comentário interessante aí, lembrando que os governos de esquerda se dobram aos empresários. Eu vou te recomendar assistir a live do Ian Neves no podcast Inteligência Limitada. Foi essa semana
E ele falou justamente sobre como nós, que somos da esquerda radical, comunistas, enxergamos o governo do Lula, tá? A gente não enxerga que o Lula é um governo de esquerda. Então eu te recomendo assistir o podcast, ele explica muito bem, ele tem uma didática incrível. Eu acho que vai ser muito bom para você entender um pouquinho dessa questão da nossa perspectiva, porque a gente não é a mesma esquerda, eu uso esquerda entre aspas para eles, que o Lula, tá bom? Inclusive, a gente é crítico a ele.